Começa agora pela Rede CNT mais uma edição do programa Magnavita, um programa Magnavita especial gravado aqui em Brasília. Nós temos a honra de receber nos nossos estúdios aqui na capital federal o nosso ministro do Estado do Turismo, Luiz Eduardo Barreto Filho. Ministro, primeiro agradecer a sua presença aqui em Brasília, nos estúdios do nosso programa, mas principalmente, ministro, depois do Brasil receber o bastão. Nós estivemos juntos na África do Sul, na época o senhor era o secretário executivo do Ministério, e o senhor naquela época, lá atrás, quase 3 anos atrás, falava da responsabilidade que o Brasil ia ter no momento do apito final da África do Sul. Esse apito final já foi dado e o Brasil agora é a bola da vez com a Copa do Mundo de 2014. Eu gostaria primeiro de começar fazendo um balanço do que foi a presença do Brasil na África do Sul, através da Casa Brasil e das ações do Ministério do Turismo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante no Brasil, uma grande oportunidade, não só do turismo, mas como país. Esses grandes eventos esportivos aceleram procedimentos na área de obras, de infraestrutura, de qualificação profissional. É uma chance também de o Brasil se tornar mais conhecido. Nós, com esse intuito, fizemos o que a gente está chamando o pontapé inicial da nossa preparação para a Copa, que foi a instalação da Casa Brasil, num espaço de mais de 3.000 metros quadrados, uma grande feira positiva do Brasil, de diálogo com os turistas que estiveram na África do Sul, com jornalistas que cobriram a Copa, com um saldo muito positivo e com uma grande parceria. Eu acho que a Casa Brasil não é uma iniciativa apenas do Ministério do Turismo, contou com a presença do Ministério dos Esportes, da Ciência e Tecnologia através da FINEP, do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento através da PEX, enfim, uma parceria de 4 ministérios com um resultado altamente positivo. Primeiro, estava muito bonita a casa, quer dizer, todo jornalista, todo turista que esteve lá, todas as autoridades que estiveram lá, puderam ver de perto essa nova imagem que nós queremos projetar ao longo dos próximos anos de Brasil, um Brasil que é complexo, diverso, um Brasil que tem várias portas de entrada no turismo, por isso estava lá as 12 cidades, o estande das 12 cidades que representam... O túnel de ingresso já era um mergulho dessa diversidade. Exatamente. A gente tinha uma entrada que era um túnel de entrada com vários sons, várias imagens, várias questões importantes de fauna, flora, de paisagens urbanísticas também nossas. Enfim, eu acho que ele mostrava um pouco essa nossa diversidade e, ao mesmo tempo, incorporava junto com o turismo um tema que é fundamental, que é a modernidade brasileira. Por isso, um espaço da FINEP, da tecnologia, que representa um pouco todo o esforço do Brasil na questão da bioenergia, das energias alternativas e todo o esforço tecnológico, para mostrar que o Brasil é do futebol, do samba, do carnaval, mas é também da Petrobras, da Embraer, de grandes empresas que disputam mercados internacionais. Ao mesmo tempo, toda a nossa diversidade cultural estava lá, Tarsila do Amaral, J. Borges, o nosso artesanato, a nossa culinária, o nosso boteco fundamental, nossas raízes de maneira geral representada em todas as regiões, o esporte também, uma exposição da participação do Brasil ao longo de todas as Copas do Mundo, a PEX realizando uma série de rodadas de negócios, vendendo nossos produtos. Portanto, esse Brasil de várias portas de entrada estava muito bem representado lá. Agora, ministro, eu queria colocar a questão desse posicionamento do Brasil, das oportunidades. Copa agora 2014 e temos agora também as Olimpíadas de 2016. E o Ministério está muito atento a esses 2 mega eventos. O senhor vivenciou a Copa do Mundo em 2 etapas, esteve lá na abertura, voltou ao Brasil, depois voltou para encontrar com o presidente Lula. Qual foi a avaliação que o senhor fez? Eu citei no início que nós estivemos juntos 3 anos atrás, 2008. Qual foi a sensação de acompanhar como estava o antes e o depois agora? Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar sobre outros países que se preparam para esses grandes eventos. Eu visitei recentemente Londres também, estou acompanhando passo a passo toda a preparação de Londres para os Jogos Olímpicos de 2012 e acompanho, como você disse, toda a preparação da África do Sul. Eu estive aí algumas vezes na África do Sul, não só em 2008, mas eu voltei em 2009, voltei em 2010, portanto acompanhei aí a série histórica de preparação e você é testemunha também junto comigo que em 2008 não tinha clima de Copa, os aeroportos ainda estavam em processo de reforma, alguns estádios nem tinham começado ainda. Pois é, não existia. Era um canteiro de obras. Depois eu voltei em 2009, voltei algumas vezes em 2010 também e presenciei o esforço
do governo sul-africano. E posso constatar que houve sim uma Copa que venceu preconceitos, o saldo é extremamente positivo. Evidentemente, a África do Sul partia de um patamar inferior ao Brasil, porque o Brasil hoje é a 8ª economia do mundo, tem um outro patamar econômico, muita inserção no mercado mundial, e a África vive só apenas 15 anos do apartheid. Portanto, é um país em desenvolvimento que fez um imenso esforço, que está plenamente de parabéns. Eu saúdo aí o esforço sul-africano. Eles vão deixar um legado importante para a sua sociedade, para o povo sul-africano, melhorar os aeroportos. Se você foi em 2008 e votou em 2010, você constatou que tem 3 bons aeroportos lá, o de Joanesburgo, da cidade do Cape, e outros aeroportos foram reformados e estão num padrão internacional muito aceitável. Não havia um sistema público de transporte, hoje é o embrião disso. Inauguraram uma parte ainda pequena do metrô deles, mas já é um avanço, porque certamente vai ter continuidade. A ligação de Joanesburgo a Petróleo, que é um legado. Melhoraram a qualificação profissional, fizeram bonitos estádios, não houve grandes e graves problemas na área da segurança. Houve então, portanto, um saldo muito positivo. E muita gente que não conhecia a África, que não conhecia a África do Sul, os pontos turísticos, eu tenho certeza que pôde curtir um pouco durante esses 30 dias do que pode e deve ser a África do Sul daqui para frente. O turismo, desculpa, pode completar. Não, que eu acho que o intangível e o mais importante é o ganho de imagem. Não dá para medir o conteúdo que a África do Sul ganhou nesses 30 dias. A África do Sul e a hotelaria da África do Sul teve de devolver diversos pacotes. Houve uma série de propagandas negativas na mídia por desinformação com relação à questão de violência, com relação à questão dos problemas que os turistas enfrentariam se fosse a África do Sul. A realização da Copa mostrou exatamente que quanto estava errado esse posicionamento na mídia, mas nós já começamos a sentir algum tipo de cheirinho de fumaça, de queimado na mídia com relação ao Brasil. O que o Ministério do Turismo vai fazer para contrapor isso a longo prazo e principalmente estar alerta com relação a isso? Mas eu gostaria que o senhor respondesse isso depois do nosso intervalo comercial. Eu volto daqui a pouco, o programa Magnavita, direto de Brasília, conversando com o nosso ministro do Turismo, Luiz Eduardo Barreto Filho. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil, pela rede CNT, um programa especial gravado em Brasília hoje. Nós estamos fazendo um balanço dentro da ótica do turismo, do que foi a Copa do Mundo deste ano e, sobretudo, como vai ser a Copa de 2014, tendo como nosso convidado o nosso ministro de Estado do Turismo, Luiz Eduardo Barreto Filho. Eu deixei no último bloco, ministro, uma questão relacionada ao que foi uma má vontade da mídia com relação às questões relacionadas à segurança, o que levou, inclusive, à inibição de um fluxo turístico à África do Sul durante a Copa, uma devolução de mais de 200 mil pacotes, 200 mil diárias na hotelaria local. E a gente já sente um cheirinho de fumaça com relação a alguns posicionamentos de má vontade da mídia internacional. Esse é um jogo pesado, já que o Brasil é um país que concorre, o turista que vem para cá deixa de ir para outro destino, então esse jogo de mídia sempre vai existir. Como é que o Ministério está se posicionando, está alerta para isso, e o Ministério identificou esse tipo de fagulha na mídia da África do Sul? Eu acho que isso de fato aconteceu, principalmente na mídia europeia e uma parte da mídia norte-americana. Eu estive visitando o centro de mídia da Copa, havia uma expectativa de ter em torno de 25 mil jornalistas e acabaram indo só 14 mil jornalistas credenciados. Só 14, quer dizer, 14 já 14 é uma... mil 14 mil jornalistas. 14 já é uma multidão, mas e eu acho que a meta anterior de atingir em torno de 500 mil turistas estrangeiros não foi obtida, mas chegará num número muito próximo a 400 mil, que é um grande número. Isso vai prosseguir, você não pode medir apenas os 30 dias de Copa. Sim, essa avaliação é o evento pelo evento, mas tem um efeito multiplicador. Multiplicador de imagem que fica, muitos turistas que foram sozinhos. Quer dizer, você sabe que o turista de Copa do Mundo é um turista muito masculino, numa certa faixa etária de vida, é o tradicional de Copa do Mundo. Certamente quando ele voltar ao seu país de origem, ele vai falar com a sua mulher, com a sua família, e certamente a África do Sul terá um crescimento espontâneo nos próximos anos em função do saldo positivo que foi a Copa. Evidentemente, havia um clima em relação ao tema da violência, não houve nenhum incidente sério, o que mostra que é sim possível. A África tem alguns dilemas de segurança para o seu cotidiano, mas quando você organiza um evento, você sabe a área pré-determinada, você tem uma concentração de esforços
esforços naquele momento, e nós sabemos disso. Quer dizer, organizar um evento é muito mais fácil de organizar o cotidiano em 365 dias do ano. Você tem uma área, um território pré-determinado, você sabe onde é a rede hoteleira, onde é o aeroporto. Assim, dos Estados Unidos. Pois é, onde é o aeroporto, onde são os estádios, você se programa, você concentra o efetivo policial, da companhia de engenharia de tráfego, então você tem um esquema que é plenamente possível. Você, na área turística, reforça. Então, o saldo foi muito positivo, quebrou preconceitos e ajuda o Brasil. Porque se a África do Sul conseguiu realizar uma excelente Copa do Mundo, evidentemente uma Copa sul-africana, não é uma Copa germânica, não podemos imaginar que a África realizaria no mesmo padrão que a Copa da Alemanha, né? Isso é impossível. Mas foi um saldo extremamente possível. O Brasil tem todas as condições, que parte de outro patamar. Eu acho que a gente tem que dialogar com a mídia o tempo todo, nós temos que fazer a nossa lição de casa. Evidentemente, há uma primeira fase aí que a gente vai ficar sobre a luz do mundo todo, isso é evidente, e a gente tem que combater isso. O Brasil vive um excelente momento econômico, isso nos ajuda muito. Hoje o Brasil tem uma nova imagem internacional, muito a partir do trabalho do presidente Lula, desses 16 anos de estabilidade econômica que o país venceu. O Brasil caminha para ser a quinta economia, tem uma imagem positiva, participa dos principais fóruns internacionais, seja os comerciais, seja os políticos, tem uma presença hoje forte, isso ajuda. O Brasil tem feito um esforço para diminuir suas desigualdades regionais, para incluir cada vez mais brasileiros no seu mercado de consumo, tem sido exitoso isso. 30 milhões de brasileiros entraram no mercado de consumo, há um esforço do governo brasileiro para diminuir as desigualdades. Esse crescimento vai continuar, os dados do IPEA, os dados da Fundação Getúlio Vargas comprovam a diminuição da pobreza no Brasil, tudo isso caminha positivamente. Agora, é um país grande, em desenvolvimento, que a Copa vai nos ajudar. Agora, não resolverá todos os problemas. Eu acho que é uma chance de aumentar a nossa infraestrutura, de deixar um bom legado na área da infraestrutura urbana, da mobilidade urbana. Portanto, o governo federal já fez sua parte, lançou uma linha de financiamento em fevereiro de quase 9 bilhões, que vão ajudar as cidades a melhorarem seus transportes públicos, seja no metrô, seja em corredor de ônibus, o VLT. Lançamos uma linha especial para a hotelaria do BNDES e dos bancos públicos, quase 2 bilhões aí de acesso para que a hotelaria brasileira possa... benefício para quem for verde. Exatamente. Quanto mais alternativo, no sentido positivo, for a construção, melhores condições de juro e de prazo. Quanto mais tradicional a construção, prazos mais tradicionais e juros mais tradicionais. Então, há uma linha para a hotelaria de quase 2 bilhões para reformar e ampliar. Há a linha para os estádios lançada via BNDES, a linha de mobilidade urbana. Na próxima segunda-feira, dia 19, o governo lança o pacote para portos e aeroportos. Enfim, o governo federal tem feito sua lição de casa. Não depende exclusivamente dele. As cidades, os governos estaduais, a iniciativa privada tem um papel importante também. E a gente não pode pensar que a Copa vai ser uma Copa brasileira, com as nossas características. Evidentemente, a FIFA tem questões específicas que têm que ser cumpridas, com competência, com qualidade. Agora, nós temos que nos adaptar ao nosso país. Agora, ministro, me preocupa muito, e eu tenho escrito sobre isso, porque eu sou especializado também em aviação, que é essa demonização do nosso sistema aeroportuário. Até porque está sendo feito um trabalho de longo prazo, um trabalho, como o senhor colocou, de não deixar elefantes brancos. Nós temos o exemplo de Confins, que foi um elefante branco durante vários anos, e nós temos soluções alternativas para exatamente na área de eventos, um fluxo concentrado resolver. E a Infraero tem feito a sua parte, principalmente numa questão de mais de médio e longo prazo. Acaba de lançar agora o edital do Terminal 3 do aeroporto de Guarulhos. Nós temos aqui projetos para Brasília. Essa questão aeroportuária, esse questionamento com relação à questão aeroportuária, não é muito fruto do desconhecimento do que está sendo feito, ministro? Eu acho que de um lado é isso. Agora, evidentemente, isso preocupa. Por que preocupa? Não só por causa dos Jogos da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos de 2016, que o Brasil está tendo um crescimento chinês nessa área. Ontem, a ANAC divulgou os índices de junho, um crescimento de 17% em relação a junho passado. Na média do ano, mais de 20%. Não há infraestrutura que segure isso, que dê conta. Então, portanto, a gente está crescendo aí, nesse primeiro semestre, mais de 20% em relação à
ao ano passado. Significa um crescimento mais que chinês. Portanto, há uma apreensão natural em relação a isso. A Infraero lançou um plano de longo prazo. Dia 19 a gente consolida com o presidente Lula esse plano de longo prazo, que significa intervenções grandes em Guarulhos, em Brasília, em Viracopos, em outros aeroportos, em 16 aeroportos brasileiros. E, ao mesmo tempo, felizmente, a Infraero está pensando já no curto prazo. Ela terá a instalação dos módulos operacionais pré-moldados já no final do ano. Que foi usado em Vancouver? Em Vancouver, já tem uma experiência em Florianópolis, em outros países da Europa também, que vai significar um alívio, principalmente nos terminais de passageiro, que hoje é o grande gargalo, já que há um fluxo grande de aumento do número de pessoas que viajam no Brasil. Portanto, Cumbica, Viracopos, Brasília e outros aeroportos vão receber esses módulos, o que vão dar uma vantagem no curto prazo, ao mesmo tempo que a gente dá tempo para que a Infraero possa trabalhar e as grandes questões, principalmente relativas a terminal e estacionamento. Agora, é uma preocupação e eu considero na área de infraestrutura o principal desafio brasileiro, para inclusive dar conta desse nosso crescimento positivo. Mas eu coloquei a questão da desinformação e também um jogo dos interesses privatizantes com relação aos aeroportos. Nós temos aí, eu brinco, são interesses empresariais, são interesses focados em empreiteiras que estão aí querendo entrar... eu acho que a gente tem que passar esse ano, quer dizer, eu acho que a Infraero tem um plano de quase 6 bilhões de intervenção nos aeroportos, há essa intervenção de curto prazo. Agora, eu acho que vale a pena aproveitar essa oportunidade para discutir um novo modelo de gestão. A própria Infraero sabe que precisa pensar... Mas não poderia ser a nossa Petrobras? Pode ser. Aí eu acho que a gente tem que não ter preconceito, fazer uma boa discussão. Acho que o momento eleitoral não é um bom ano para fazer essa discussão, mas acho que 2011 pode e deve ser um espaço importante para a gente fazer com tranquilidade, sem preconceito, uma boa discussão sobre a questão da Infraero, do papel da Infraero, do modelo de gestão que a Infraero pode trabalhar e, ao mesmo tempo, evidentemente, discutir a experiência internacional em relação às concessões. Concessão de estrada funciona, concessão de aeroporto é muito mais complicado. E onde teve concessão do mundo, quero deixar bem claro, o preço para o consumidor e para o usuário, que são as companhias aéreas, praticamente triplicado. Então a gente tem que ter muita cautela sobre isso. Tem experiências não do aeroporto, mas de alguns terminais, que pode ser um exemplo positivo. Enfim, há um tema importante que tramita no Congresso, que é o aumento do capital internacional nas empresas aéreas brasileiras de 20 para 49, que vai dar um fôlego para as companhias aéreas brasileiras, que eu acho que o Congresso tem o dever de aprovar. Então a gente tem uma série de outras questões importantes. Agora, eu acho que o tema dos aeroportos é o que está batendo mais no curto prazo, porque nós estamos crescendo a essa média de 4,30%. E eu acho que agora a Infraero tem feito um esforço de comunicação que tem ajudado. Eu gostaria de falar, em um ano eleitoral, da questão de um gestor que está gerindo uma área que tem dado um exemplo de uma convivência pluripartidária. O turismo depende muito de um relacionamento com o parlamento privado e depende também muito do relacionamento com o Poder Legislativo, e tem sido um exemplo de um relacionamento bem amplo. Eu gostaria de falar sobre isso, mas depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. E voltamos com o programa Magnavita para todo o Brasil pela rede CNT, um programa especial hoje com o nosso ministro do Turismo, Luiz Eduardo Barreto, gravado aqui nos nossos estúdios em Brasília. Ministro, eu deixei no final do último bloco uma questão relacionada a um posicionamento de exemplo do Ministério do Turismo, por ter um relacionamento muito amplo com a iniciativa privada e um relacionamento muito amplo com o Poder Legislativo, independente de partido, ou seja, uma gestão de Estado. Um exemplo disso, dessa questão de gestão de Estado, e não de governo, está um documento referencial que foi elaborado para 2011 e 2014, que dá, independente do governo que venha, rumos com relação ao turismo. E um diagnóstico, ministro, eu tive a condição de participar, inclusive, da redação desse documento como presidente da Abrajet, é um documento que é muito isento. Os quebra-paus, as discussões foram bem amplas. E fala como é que tem sido ser gestor de um ministério que tem sido um exemplo nessa área. Eu acho que essa é uma cultura no Brasil que tem que ser aprimorada, e a gente tem avançado muito nos últimos anos. Eu acho que a gente tem que ter no serviço público políticas de Estado e políticas de governo. É natural que o governo tenha suas próprias marcas, mas a gente tem que ter políticas de Estado, planejamento de longo prazo e essa convivência democrática, seja as instâncias municipais, estaduais. O governo Lula tem relacionado com todos os municípios, é um governo extremamente republicano nas suas relações.
Mas eu não gostaria de encerrar o programa, ministro, sem falar do presidente Lula. Eu citei aqui que é o presidente que fez o Ministério do Turismo, tem sido um grande garoto propaganda do Brasil lá fora, não só por entender a importância dessa promoção, esteve prestigiando o lançamento da nova campanha da Embratur, e o presidente tem tido com o turismo, e aliás, eu sou testemunha, quando ele pediu na abertura do Congresso da BAV que se utilizasse os aeroportos para divulgar o Brasil. Eu acho que nunca tivemos tanta visibilidade do produto turístico como essa campanha, esse casamento do Ministério do Turismo com a Infraero. Então, finalizando, eu gostaria que o senhor falasse sobre o presidente Lula, da sua convivência com ele, agora na África do Sul, em ver ele nessa reta final, não só se despedindo com esse alto índice de popularidade, mas de reconhecimento, mas na área internacional, tendo esse reconhecimento por parte da comunidade internacional. Como foi vivenciar na África do Sul, esse momento especial com o presidente Lula? Bom, eu acho que o turismo brasileiro não pode reclamar. A gente teve um presidente que teve sensibilidade, criou o Ministério do Turismo. É um presidente, eu não conheço outro presidente que tenha lançado várias campanhas internacionais de promoção do Brasil. Eu estive em Nova York, no primeiro mês que eu assumi o Ministério, eu estive em Nova York com o presidente lançando a antiga campanha da Embratur. Repetimos a dose agora na África do Sul. Ele tem todo um envolvimento e sabe da importância da Copa e dos Jogos Olímpicos para o Brasil e para o turismo brasileiro. Foi um grande ator para a gente ganhar a Copa e ganhar os Jogos Olímpicos. Tem participado de todos os grandes eventos do turismo brasileiro, sabe da importância do turismo. Para algumas regiões do Brasil é a principal atividade econômica, geradora de emprego e renda, de desenvolvimento do país. Portanto, é um presidente totalmente engajado, de um lado, no turismo brasileiro, e eu acho que o mais importante, em melhorar a nossa autoestima, em recuperar essa autoestima do Brasil. Hoje, em qualquer lugar que você visita no mundo, você há um reconhecimento desse esforço do Brasil, a nova inserção que o Brasil tem, não só do ponto de vista comercial, evidente que a gente cresceu muito as nossas exportações, a inserção do Brasil, mas do ponto de vista político. Hoje o mundo olha o Brasil de maneira diferente, e isso o turismo tem que pegar uma boa carona nisso, e não tem garoto propaganda melhor que o presidente Lula. Ele acabou de fazer um giro pela África, mas em toda a parte que ele vai, ele reforça essa imagem positiva, e eu tenho certeza que o Brasil caminha sim para ser uma grande nação turística também. O Brasil vai ocupar um espaço econômico muito mais forte, quer dizer, tem crescido. Vale se dizer também que o Brasil como país melhorou muito, e não só por causa desse governo, há que se reconhecer também 16 anos de estabilidade, a democracia brasileira, a convivência também com vários atores políticos do turismo, que não necessariamente são do mesmo partido que o nosso, mas eu reconheço um esforço de toda a sociedade brasileira que está entendendo esse bom momento que a gente vive. Mas o capitão desse time tem sido o presidente Lula, e há um reconhecimento da população nessa região. Fora isso, é um presidente que dá muita autonomia, quer dizer, olha e dá chance para que jovens como eu possam desenvolver. Eu sou eternamente grato ao presidente por ter tido essa oportunidade, esses últimos 3 anos como ministro, de desenvolver um trabalho, de conhecer o Brasil, de poder entrar nesse time, nesse momento tão importante do país, quer dizer, é uma oportunidade única, junto com esse time do presidente, viver esse momento do Brasil, essa melhoria geral que o país vive. E aí eu sou grato não só ao presidente, a toda a equipe do Ministério. Eu queria aqui agradecer de público, Cláudio, ao Conselho Nacional, ao Fórum de Secretários, a todos aqueles que têm ajudado indistintamente que o Brasil ocupe um lugar de destaque. Que o turismo pode e deve pegar uma boa carona, e eu tenho certeza que, se eu puder olhar as manchetes de 2014, certamente vão ser manchetes muito favoráveis e muito positivas. Eu só espero que a gente vá bem, não só dentro do campo, mas fora do campo também. Ministro, eu queria agradecer muito. Infelizmente estourou o nosso programa, chegamos ao final, mas eu queria deixar até como um registro histórico, estamos falando para o Brasil inteiro, mas de forma especial para o Canal 9 no Rio de Janeiro. E aqui eu queria traduzir não só a questão do Rio de Janeiro, do trade turístico do Rio de Janeiro, mas do trade nacional, e fazendo um apelo. A gente quer, em 2011, e eu falo isso também como membro do Conselho Nacional de Turismo, como um dos integrantes do Conselho, a gente quer, em 2011, depois que o presidente não tiver mais a caneta no Diário Oficial, a gente fazer uma grande homenagem do turismo, deixar aqui registrado e solicitar ao senhor que seja o porta-voz. Nada como a pessoa que comandou desses 3 anos do nosso turismo, e que possa ser, desde já, o nosso delegado, nosso interlocutor, para que em 2011 a gente possa, no Rio de Janeiro, fazer uma grande homenagem a Luiz Inácio Lula da Silva, pelo que ele fez pelo turismo, pela sensibilidade dele com o turismo. Outro dia, no encontro com ministros daqui da região da América do Sul, eu vi os ciúmes
de alguns ministros dizendo que eles gostariam de ter um presidente da República que entendesse tanto o setor e apoiasse tanto o turismo como... E aqui vale um destaque especial. Você aceita a missão, né? Aceito a missão e vale destacar aqui a importância do Rio de Janeiro. Quer dizer, nunca houve na história brasileira um presidente que captou tanto esse sentimento da importância do Rio de Janeiro para o turismo brasileiro. Não só o Ministério tem sido uma atuação forte no Rio de Janeiro, compreendendo a importância do Rio para o turismo brasileiro, mas o presidente também. Quer dizer, grandes investimentos que o presidente fez em várias áreas do Rio de Janeiro, que, como eu sempre digo, quer dizer, o Rio indo bem, o Brasil vai bem. Esse vai ser o foco, como eu falei, de uma outra entrevista, porque eu quero, em breve, ministro, fazer um programa especial focado do que tem sido o carinho e a atenção do governo, principalmente na área do turismo. O ministro tem ido quase que semanalmente ao Rio de Janeiro, e a atenção especial que o Rio de Janeiro, como janela e vitrine do turismo, recebeu desse governo. Muito obrigado, ministro. Chegamos ao final de mais um programa Magnavita pela Rede CNT para todo o Brasil.